Olá, acabei de descobrir que eu posso gravar em 4K. Vamos servir um café? Deixa eu pôr aqui um SMR pra vocês. Será que deu pra ouvir? O cafezinho de vocês. Eu tenho uma logo especial. Eu vi nos últimos tempos ler Clean Code. Eu já tinha esse livro, eu tenho ele há mais de ano e eu nunca tinha lido. Em algum momento eu conversei com algum dev que me falou que estava ultrapassado e que com o avanço da IA não fazia mais sentido ler Clean Code. Aí eu fui ler o primeiro capítulo e, gente, eu recomendo, assim, ó, digamos que você não queira ler. Leia o primeiro capítulo. Isso, tá ligado? É isso aqui. No YouTube, das pessoas lendo e falando, conversando, tipo, trocando uma ideia sobre cada capítulo. Eu acho que é isso que eu vou fazer. E voltando com o fato de que, mesmo que você, se você não quiser ler esse livro, leia o primeiro capítulo. É muito bom que o Bob veio. Eu até procurei a vida dele pra ver saber se ele tinha sido uma pessoa ruim e tal, mas não tem info sobre isso. Então, ele segue sendo um queridão no meu coração. Começa falando de um impasse de construir código ruim versus código bom. E que o código ruim, ele é escrito muitas vezes quando a gente tenta escrever mais rápido, ou quando a gente acaba cedendo alguma pressão de algum gestor, alguém que está acima de nós, que seja de liderança, construir rápido, e isso a longo prazo acaba fudendo o teu software. Não vai ficar bom, e ele vai precisar de cada vez mais feature para corrigir bug, e em algum momento não vai mais ter como corrigir esses bugs. O Uncle Bob é conhecido no mercado de TI desde 1970, em Code de 2008, ou seja, essa pessoa é tipo, ela é sênior dos sêniors, entendeu? E daí que me pareceu que essa coisa que a gente tem hoje de construir código ruim com IA e construir código bom com IA, que também é possível, já era um problema pré-existente, uma questão pré-existente, tanto que, né, um livro de quase 10 anos atrás já traz essa questão. Minha opinião, está sendo agravado pela IA. Ok? Daí, voltando pro livro, ele fala muito sobre isso, que o código não vai deixar de existir. Não sei se ele fazia ideia, tá? Eu acho que livros que envelhecem bem são bons livros. E esse livro envelheceu muito bem. Ele tá falando aqui, ó. Podem dizer que um livro sobre códigos é, de certa forma, algo ultrapassado, que a programação deixou de ser uma preocupação e que devemos nos preocupar com modelos e requisitos. Fala mais umas coisas e fala: bobagens, nunca nos livraremos dos códigos, pois eles representam os detalhes dos requisitos. Ele fala aqui um pouco sobre como o código nunca vai deixar de existir, programadores nunca vão deixar de existir, só falando, focando de fato que tu não é um programador que se importa com o código e que quer escrever o código melhor, é curioso, e de fato as coisas estão meio ruins para você. E daí ele traz aqui o conceito de código ruim de manter, ruim de ler, faz mil coisas. Às vezes uma parte do código não conversa com a maneira como o resto do código foi escrito. Ele traz até um gráfico aqui de o custo de ter um código confuso. Então, tipo, aquela amiga, tu pode começar economizando muito tempo, mas ao longo do processo, isso vai compensar em complexidade ou até em ter que refatorar. E ele cita um exemplo muito comum aqui, que é de replanejamento. Por exemplo, uma equipe começa a desenvolver um código, o GP está acelerando o processo para entregar para o cliente logo, fazem do jeito que dá, começam a lançar feature, no momento que não dá. Aí fica uma equipe centralizada em manter o produto, corrigir esses bugs, e uma parte da equipe responsável em refatorar esse código. E esse código que está refatorado, ele tem que fazer as mesmas coisas que esse código podre que está sendo remendado já faz. Ele cita aqui um exemplo que ele já viu o processo levar 10 anos. Claro que hoje isso é intangível, pelo menos ao meu ver, é intangível por causa de metodologia ágil, nível de capitalismo que a gente está, de globalização, enfim. IA, né, gente, um fator irrelevante. Daí ele segue falando sobre como é importante fazer o código desde o início, e daí ele traz um exemplo de um médico. Tipo assim, digamos que tu é um médico, e daí o teu paciente, tu tem que operar ele. O teu paciente te fala: não precisa lavar a mão, isso demora muito tempo, vem me operar de uma vez. Tu é um médico que se preze, tu vai falar: não, esse paciente não sabe o que ele tá falando, não sabe o que implica eu operar ele com a mão suja. Então eu vou lavar a mão e depois eu vou fazer a cirurgia. E daí ele fala assim, ó, da mesma forma que não é profissional que programadores cedam à vontade dos gerentes que não atendem os riscos de se gerar códigos confusos. Ou seja, a gente é o médico nessa situação e a gente tem que lavar a mão quantas vezes for necessário. E dele pega aqui, e pelo que eu entendi, são vários autores fodas de livros antigos que talvez não envelheceram tão bem porque eu não conheço, mas pode ser só desinformação minha. A opinião deles sobre o que é um código limpo. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler tipo, trechos que eu separei de alguns dos autores que eu achei relevante. Um código limpo e simples é direto. Ele é tão bem legível quanto uma prosa bem escrita.
Isso muito relevante, tipo, muito chocante, assim, porque realmente escrever código é meio que uma arte, sim, tu tá construindo coisas, sim. E da mesma forma que um poeta se preocupa em ter ortografia certinha ali, a separação, enfim, tudo que envolve. A gente, como desenvolvedor, também tem que fazer isso. E isso me pegou de uma forma bem. Porque eu acho que isso conseguiu pôr em palavras um sentimento que eu tenho com o código de gostar de escrever, gostar de construir coisas, sabe? Outra pessoa falando. Um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. Shocked, né? Shocked, porque muda a perspectiva de fazer código. Tipo, tu tá se importando com código em, tipo, micro escala, que é, tipo, como eu declaro uma variável, como eu nomeio uma função. Resulta lá no final num produto bem feito, num produto escalonável, num produto que as pessoas gostam de usar e que tem pra onde crescer. E aí, por fim, tem das pessoas que fala que um código bem escrito é quando parece que a linguagem foi feita para resolver aquele problema que tu tá resolvendo em específico. Hoje a gente já tá num nível avançado em que, de fato, as coisas são mais assim. Existem problemas específicos que vão acontecer e tu tem os recursos e as ferramentas necessárias para corrigir aquilo da melhor forma. Ou seja, realmente a linguagem vai parecer que ela foi escrita só para ti, só para aquela solução e só para entregar uma coisa bem feita, sabe? Ele fala que, cuidado, não é a linguagem que faz os programas parecerem simples, é o programador. O livro tá, ele mudou muitas, que ele mudou, mas ele quando eu entrei no mercado de TI era isso que eu queria. Tipo, era esse pensamento, essa consciência, sabe? E daí eu entrei, as coisas, não sei se também por causa da IA, mas foram acontecendo muito mais rápido, muito mais. Então, enfim, fico feliz. Vou seguir lendo esse livro e a cada final de capítulo eu trago aqui pra vocês alguma something, guys. Eu quero trazer mais um ponto, que daí é uma opinião minha, não tem nada a ver com o livro, mas também tem a ver com insights que o livro me despertou sobre existirem ou não programadores daqui a um tempo. E essa onda de demissão, e tipo, essa semana saiu que a Meta vai demitir 20 mil funcionários, tá ligado? As ansiogênicas que a gente percebe. Lendo esse livro, eu acho que eu li um capítulo no total, né? Mas lendo que eu li, me remete muito a essa questão de bons programadores vão sempre se manter no mercado. Quando a gente olha para essas pessoas que não são de TI, estão lançando MVP de qualquer coisa que vem na mente deles, para ele pode ser uma grande coisa, mas pra gente que estuda faculdade, processo de arquitetura, enfim, pra gente que estuda de fato programação, desenvolver coisas com código, a gente sabe o quão banal e o quão merda deve estar aquele código. Claro, a IA pode escrever códigos bons, mas minha opinião, e ela pode mudar, porque a gente não sabe como as coisas vão se dar, mas para mim, pessoas que não sabem escrever código sem IA não são capazes de construir produtos fodas com agente de IA. Mas programadores bons e que sabem codar e sabem fazer as coisas bonitinho, certinho, são muito bem capazes de construir produtos muito, muito, muito fodas mundo afora, tá ligado? E daí isso é preocupante no sentido de ter menos vagas de desenvolvedores, já que agora um bom desenvolvedor consegue atuar que nem uma equipe de duas, três pessoas. Não sei, dado que eu tirei da minha bunda agora. Então é isso, eu acho que isso me acalma de certa forma, saber de que se eu estudar bastante e, tipo, realmente me importar com o código que eu tô escrevendo, entender o que eu tô fazendo, por mais que o mercado feche as portas para mim, em alguns momentos, como é agora, né, já que fui demitida, tendo essa capacidade de ser uma boa engenheira de software, eu abrir as minhas portas. Vocês botam fé? Eu boto fé. Mas aí eu quero trazer um pensamento que eu tive esses dias, a importância da faculdade. Eu acho que talvez, quando, enfim, a bolha da IA estourou e todo mundo começou a ser contratado lá na pandemia, a faculdade realmente não era uma coisa importante. Porque se tu fosse ali uma pessoa que sabe apertar um parafuso, parabéns. Tu já tava, tipo, ganhando um saláriozinho bacana, vaga de dev, enfim. E os devs bons estavam e estão, talvez, em sua maioria, na gringa. Acho que hoje, no mercado que a gente tem, com IA, com pessoas que não são de TI, construindo programinha ali, achando o máximo, eu acho que talvez nesse quesito a gente tenha essa parte teórica, essa parte de ter uma graduação, de ter um tecnólogo, de ter alguma coisa, consiga separar o joio do trigo, sabe? Acho que talvez a gente tenha um crescimento de pessoas procurando mesmo se formar em TI. Isso vai ser um validador de se essa pessoa sabe ou não fazer as coisas, sabe de fato codar ou se ela sabe só falar com a IA ali e pedir umas coisinhas, tá ligado? Enfim,
enfim, é isso. Esse pensamento que eu tive esses dias, e daí eu acho que faz sentido trazer aqui com esse capítulo. Acho que eu vou criar uma playlist e vou postando vídeo por vídeo. Então, bye, guys.